Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula específica para avaliação do ENAD. Eu sou a professora Franciele Rocha, como já me apresentei nas demais aulas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as abordagens pedagógicas. A partir da década de 1970, surgiram novos movimentos na educação física escolar em oposição aos modelos tecnicistas, esportivistas e biologistas, inspirados no momento histórico e social pelo qual o país passou e a partir das novas tendências também da educação de maneira geral, e além de questões específicas da própria educação física. Sendo assim, atualmente coexistem nas áreas diversas abordagens do ensino de educação física, todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo anterior, fruto do esforço de estudiosos pós-década de 1980, e essas abordagens resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas. Embora contenham enfoques diferentes, elas têm algo em comum, que é a busca por uma educação física que articule as múltiplas dimensões do ser humano, cuja ideia é ultrapassar a visão de que o corpo se restringe apenas ao biológico. Mesmo contando com várias abordagens, hoje nós vamos focar em falar um pouquinho sobre a abordagem desenvolvimentista, construtivista, ensino aberto, sistêmica, crítico-emancipatória, plural e crítico-superador. Dentro da abordagem desenvolvimentista, nós temos o seu principal defensor precursor, o Gottani. Com a obra mais representativa dessa abordagem, nós temos ela intitulada como Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, e essa obra ela foi publicada em 1988 por um coletivo de autores chamado Gottani, Edson de Jesus Manuel, Eduardo Cocobon, José Elias de Proença. A partir, então, dessa abordagem, que é uma proposta dirigida especificamente para as crianças de 4 a 14 anos de idade, ela busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a educação física escolar. Essa abordagem, então, ela é uma tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social, na aprendizagem motora em função dessas características, sugerir, então, aspectos ou elementos relevantes para a estruturação da educação física escolar. As principais bases de estudos dessa abordagem provêm dos estudos realizados por Gallagher e Connolly. Lembra que na primeira aula específica nós falamos um pouquinho sobre o comportamento motor, sobre as fases e estágios que todos passam ao longo da vida por meio da demonstração da ampulheta de Gallagher. E essa abordagem desenvolvimentista, ela tem a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem como uma base teórica. E o principal objetivo é oferecer experiências de movimentos adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. E a ideia principal é dar oportunidade de experiências de movimento de modo a garantir o seu desenvolvimento normal, né, que é considerado típico. Nessa abordagem, ela é defendida a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Além também de 3 aspectos que estão relacionados, como o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Nessa abordagem, a educação física escolar, ela propicia à criança a aquisição de habilidades motoras básicas, a fim de que seja facilitada a ela a aprendizagem de habilidades que vão se tornar mais complexas conforme o tempo. E a definição dos conteúdos a serem desenvolvidos e estratégias de ensino a serem utilizadas vai depender justamente dos indicativos que são oriundos dos processos biológicos de crescimento e desenvolvimento motor. Uma vez que todas as crianças passam por essas fases de desenvolvimento, podendo então haver variações em relação a quando elas vão passar por essas fases. Nessa abordagem, as aulas de educação física elas devem propiciar condições para a aprendizagem de movimentos, dentro dos padrões que já são sugeridos para essas fases. E os conteúdos, eles devem estar relacionados com o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora, e haver relação direta entre as fases normais de desenvolvimento infantil e as tarefas que você irá propor para essas crianças. A avaliação nessa abordagem, ela se dá por meio de observações do processo de ensino de aprendizagem e estabelecimento de padrões fundamentais
para os movimentos. Essa, então, é a abordagem desenvolvimentista. Em relação à abordagem construtivista, que, segundo Bratti, exerceu grande influência na educação física brasileira nos anos 70 e 80. Seu principal representante no Brasil é Freire, com a obra Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física. Foi publicada em 1989. No entanto, Freire não considera seu trabalho totalmente construtivista. Quem iniciou essa tendência no Brasil foi Emília Ferreiro, que posteriormente Ana Teberoski, ambas seguidoras de Jean Piaget. Nessa abordagem, ela recebe influências da área de psicologia, tendo então Piaget como seu principal precursor, especialmente com as obras O Nascimento da Inteligência na Criança e O Possível e Necessário Fazer e Compreender. Na abordagem construtivista, Freire dá ênfase ao desenvolvimento cognitivo e considera a cultura infantil como essencial, repleta de jogos e brincadeiras que dão prioridade ao lúdico e ao simbolismo. Por isso, faz críticas à forma como a escola trabalha com o corpo e o movimento das crianças. Quando a gente fala, então, sobre essa abordagem, ela traz o jogo como conteúdo e estratégia e tem o seu papel privilegiado, pois ela considera o principal modo de ensinar como um instrumento pedagógico o jogo, que vai, onde a criança, enquanto ela joga, ela brinca, mas ela também aprende. Com isso, é possível perceber que Freire propõe como tarefa da educação física o desenvolvimento de habilidades motoras, por meio, então, de brinquedo, de jogo, desenvolvidos a partir do universo da cultura infantil que a criança possui. E esses conteúdos, na abordagem construtivista, elas devem ser desenvolvidas numa progressão pedagógica, desde as habilidades que serão ensinadas, habilidades básicas, que são consideradas mais simples, até as habilidades mais complexas, que são as específicas. Ao propor, então, essa educação de um corpo inteiro, Freire propõe uma educação física que se preserve a condição natural humana das crianças, estimulando suas habilidades motoras e seu desenvolvimento corporal. E o Freire, ele critica as avaliações realizadas considerando apenas o aspecto motor. Sugere avaliações que englobem outros aspectos, como, por exemplo, o comportamento social, que é por meio de uma análise qualitativa, observando as relações entre as crianças e as suas verbalizações, ela com outras crianças e ela com o professor. Já a abordagem de ensino aberto, que tem seu principal precursor aqui no Brasil, o alemão Hildebrand, essa proposta é tratada na obra Concepções Abertas no Ensino de Educação Física, publicada em 1986. Essa abordagem ela baseia-se na teoria sociológica do interacionismo simbólico e na teoria libertadora. Essa abordagem tem como objeto de estudo o movimento e suas relações sociais. No entanto, Hildebrand enfatiza a importância do movimento livre em detrimento ao movimento técnico. Ele traz também uma frase: as possibilidades de vivência de movimento dos seres humanos no seu mundo são complexas e tem vários níveis. Contudo, o sistema do esporte reduz essas complexas possibilidades de movimento. Sendo assim, ele classifica uma aula de educação física como fechada, quando as definições de situações e colocações de significados partem de uma forma unilateral do professor e não tem, então, a vivência ou a interação do aluno. E quando nenhuma ou poucas dessas possibilidades são oferecidas aos alunos, de trazer suas próprias definições e situações. Essa abordagem ela desenvolve-se, então, por meio de ações problematizadoras, enfatizando o conhecimento sobre as diversas possibilidades do movimento. Essas ações são organizadas de forma a conduzir um aumento do nível de complexidade dos temas tratados e realiza-se por meio de uma ação participativa, na qual o professor e o aluno eles precisam interagir para a resolução dos problemas a partir dos temas que são os geradores. Por isso é considerada, então, uma abordagem de ensino aberto. Aqui entram as intenções do professor e os objetivos da ação dos alunos. O ensino aberto ele privilegia a avaliação do processo de aprendizagem. Já na abordagem sistêmica, que tem como Mauro Betti o seu maior expoente,
A obra Educação Física e Sociedade, ela foi publicada em 1991 e levanta as primeiras considerações sobre a educação física dentro dessa abordagem, que prefere o termo abordagem sociológica sistêmica. A abordagem sistêmica tem grande influência de áreas como a sociologia, a filosofia, bem como a contribuição também da psicologia. Essa abordagem não constitui uma metodologia de ensino, mas ela traz implicações para as múltiplas dimensões sociopolíticas e sociológicas também, e didático-pedagógicas, para o ensino da educação física na escola. A partir do conceito de cultura física, é possível para a educação física superar a antiga dicotomia entre a educação do e pelo movimento, pois é preciso que haja uma discussão desses assuntos de uma forma mais global, no qual não seria apenas a educação buscando uma melhoria ou aquisição de mais habilidades motoras, ou até o aprimoramento do movimento, e sim uma discussão que ela se torna mais ampla. E esses conteúdos devem ser tratados de forma a oportunizar os alunos a explorarem as vivências e experiências das manifestações da cultura corporal, como o jogo, a dança, os esportes, as lutas, ginásticas, não deixando de lado as questões cognitivas e afetivas da sua prática. Ou seja, não trabalhar com todas as dimensões necessárias para o desenvolvimento. E dentro dessa abordagem, o profissional de educação física, em sua atuação pedagógica, precisa saber de forma a ler, aceitar e compreender os significados originais do grupo-alvo de seu trabalho, a fim de conseguir empreender sua ação pedagógica intencional, considerando também os seus significados que são atribuídos a partir da cultura corporal de movimento. E nessa abordagem, a avaliação ela se dá por meio da observação sistematizada. Já a abordagem crítico-emancipatória, ela tem como seu principal idealizador a Eleanor Kunz. Com a obra Educação Física, Ensino e Mudanças, publicada em 91, e a Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, publicada em 94, essa abordagem tem como base a teoria sociológica da ação comunicativa, que é idealizadora por Habermas, e a tendência educacional progressista crítica. Essa abordagem, ela pretende resgatar a linguagem do movimento humano como forma de expressão no mundo social, para tanto buscar articular uma prática do esporte condicionada à transformação didático-pedagógica. De tal modo, então, que a educação física ela contribua para a reflexão crítica e emancipatória das crianças e jovens. O papel do professor na abordagem crítico-emancipatória, ela confronta, num primeiro momento, o aluno com uma realidade de ensino, o que denominou uma transcendência de limites, concretamente, a forma de ensinar pela transparência de limites, pois ela pressupõe 3 fases. Na primeira, os alunos descobrem pela qual experiência manipulativa as formas e meios para a participação bem-sucedida em atividades de movimentos e jogos. Sendo assim, ela defende que o ensino crítico e o sentido da emancipação do sujeito, ele reflete sendo este ser no mundo. E o movimento humano é o diálogo deste com o mundo, dando sentido e um significado no seu movimentar. Então, ele se entende como um ser no mundo, precisa se movimentar e dialogar com esse mundo para dar, então, sentido e significado para o seu movimento. E a avaliação nessa abordagem ela é vista como não punitiva, privilegiando-se a autoavaliação. Quando falamos, então, agora de abordagem plural, ela é tratada na obra da Cultura do Corpo, publicada em 95, e tem o Daolio, seu maior representante nessa tendência, com a base a antropologia e os autores Marcel Mauss e Clifford Geertz. Essa abordagem plural, ela discute a educação física numa perspectiva cultural, na qual considera a educação física como parte da cultura humana. Ela se constitui numa área de conhecimento que estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento criadas pelo homem ao longo da sua história. Sendo assim, é nesse sentido que se tem falado atualmente de uma cultura corporal ou cultura física, ou ainda a cultura de movimento. Essa educação física na abordagem plural é uma prática cultural respaldada em certos valores, por isso ela propõe uma educação física plural, cuja condição mínima é a primeira com que as aulas atinjam todos os alunos, sem discriminação,
com aqueles que têm menos habilidade, ou das meninas, ou dos gordinhos, ou dos baixinhos, ou dos mais lentos. Essa educação física plural, ela parte do pressuposto que os alunos são diferentes, recusando o binômio igualdade e desigualdade para compará-los, sendo eles diferentes e tendo a aula que alcançar todos os alunos. Alguns padrões de aula terão que necessariamente ser reavaliados para que a gente consiga atingir realmente o objetivo da abordagem plural. De modo geral, a educação física plural ela deve abarcar todas as formas de chamada de cultura corporal e, ao mesmo tempo, deve abranger todos os alunos. Assim, seu objetivo não será a aptidão física dos alunos, nem a busca por um melhor rendimento esportivo, pois os elementos da cultura corporal são tratados como conhecimentos a serem sistematizados e reconstruídos pelos alunos. Nessa abordagem, não há uma proposta definida para avaliação. Por fim, chegamos na abordagem crítico-superadora. A abordagem crítico-superadora ela é retratada na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, publicada em 1992 por um grupo de pesquisadores, denominados, então, Coletivo de Autores, que foi esse livro que nós falamos especificamente na aula anterior, sobre metodologias de ensino. Então, rapidamente retomando aquilo que nós falamos na última aula, a abordagem crítico-superadora, ela baseia-se, então, nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica, de Saviani, e é uma concepção propositiva, pois estabelece critérios para a sistematização dessa disciplina no âmbito da escola. Essa abordagem crítico-superadora tem inspiração no materialismo histórico dialético, de Karl Marx, e compreende a educação física como uma disciplina que trata pedagogicamente de um tipo de conhecimento denominado cultura corporal, onde visa a aprendizagem da expressão corporal como a linguagem, como o movimento. A avaliação nessa abordagem é entendida como algo além da aplicação de testes, levantamento de medidas, seleção e classificação de alunos, pois essa forma reducionista das possibilidades pedagógicas da educação física limita-se às finalidades. À medida com que, então, é entendida e tratada como um procedimento para atender às exigências burocráticas da escola ou às legislações vigentes. As formas, testes esportivos motores, a fim de selecionar os alunos para competições com conteúdos de avaliação, advindos do esporte. Por isso que, de acordo com Soares, a avaliação é criticada por estimular a prática discriminatória e enfatizando o esforço individual e de estimular os alunos menos aptos ou até os que não têm interesse pelo rendimento esportivo. Bem, nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre as abordagens, de uma forma que vocês pudessem retomar os principais precursores e as principais obras e principais autores que falam sobre o tema. Então, nós falamos nessa aula um pouquinho sobre a abordagem desenvolvimentista, falando, então, quais são os objetivos, principal precursor, a construtivista, o ensino aberto, sistêmica, crítico-emancipatória, plural e crítico-superadora. Essas foram, então, as principais abordagens na qual nós falamos um pouquinho. E lembrando que todas elas tentam romper com o paradigma anterior. E é a partir, então, dessas abordagens que nós temos então, a busca por uma educação física que vai articular todas essas condições e dimensões para que a gente possa realmente ultrapassar os aspectos que são relacionados apenas ao biológico e entender realmente como a cultura corporal funciona, como é dar sentido e significado a todas as práticas pedagógicas que nós realizamos dentro das unidades escolares, a fim de, então, que a gente possa conseguir ter um ensino e alcançar o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Eu agradeço a participação de vocês nesse momento. Espero que vocês possam ter compreendido e entendido um pouquinho mais sobre essas abordagens, que foram realmente que já foram retomadas, né? Nós fizemos uma retomada dos conteúdos que vocês já viram ao longo dos anos durante a graduação. Agradeço vocês, vejo vocês em breve. Até mais e boa avaliação. Tchau, tchau.